Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Boa noite, paz seja convosco. Quem aceita a paz que vem de Deus, diga amém. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar algo com você nessa noite. Algo muito especial que Deus colocou no meu coração na tarde desse dia. Hoje, estudando a palavra de Deus, meditando, e o Senhor, Ele ministrou algo ao nosso coração e eu queria compartilhar com você. E eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão nesta noite sobre perdão, sobre o que é perdoar, a importância de perdoar. Abre sua Bíblia comigo no livro de Paulo Apóstolo aos Romanos. Paulo aos Romanos, capítulo de número 7. Paulo aos Romanos, capítulo 7, Romanos, capítulo 7, versículo 24. Somente isso. Versículo 24. E que Deus, Ele nos abençoe de uma maneira muito especial nesta noite. Diz assim: ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu vou voltar. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Talvez você me pergunte assim: o que esse texto tem a ver com perdão? Eu vou te explicar. Mas primeiro, eu quero falar rapidamente aqui sobre uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, uma experiência sobre algumas pessoas queriam entender qual seria, queriam entender o poder do perdão. Então fizeram uma experiência, convidaram algumas pessoas, e depois que essas pessoas estavam no local, eles pediram a essas pessoas que pensassem sobre alguém que lhes fez mal, qualquer tipo de mal, e começaram a observar o comportamento dessas pessoas que estavam ali fazendo parte dessa experiência. Bastou apenas essas pessoas pensarem sobre o mal que sofreram, ou se lembrarem daquelas pessoas que lhes fizeram o mal, as palmas das suas mãos começaram a transpirar. Os músculos do rosto começaram a tensionar. O coração começou a disparar e a pressão começou a subir. Quando os pesquisadores, os pesquisados, na verdade, receberam a sugestão de perdoar essa pessoa, então esses efeitos psicológicos começaram a diminuir. Olha o poder do perdão, gente. Começaram a diminuir. Os batimentos começaram a voltar ao normal. Eles começaram a se sentirem melhor. E nessa noite eu quero começar a pregar para você com uma pergunta. E aí? Você vai continuar guardando rancor ou vai conceder o perdão? Porque veja bem, quando nós perdoamos, a pessoa que nos ofendeu, ela passa, quando nós não perdoamos,
A pessoa que nos ofendeu passa a conviver conosco, diariamente, o tempo todo. Por exemplo, se eu me assento na mesa para tomar o café, aquela pessoa se assenta comigo. Se eu me assento para uma outra refeição, almoço ou janta, ela está comigo. Se eu entro no carro ou no avião para sair de férias, ela entra também, ela está lá dentro. Porque não houve perdão. Eu estou carregando aquela pessoa comigo. Aonde eu vou, essa situação, ela vai perpetrar. Ela vai conviver comigo. Enquanto não houver o perdão, ela sempre vai estar lá. Quando Paulo usa o termo miserável, no original do grego, ele está dizendo desventurado, coitado, aflito. Por que que esse texto está condicionado ao perdão? Porque o próprio Paulo, ele diz, não haja em vós nenhuma raiz de amargura. No Salmo 24, Davi diz, Senhor, quem entrará no teu santuário? Ele mesmo dá a resposta, movido pelo Espírito, os que têm mãos limpas e um coração puro, não são vaidosos, mas sabem amar. Está no Salmos 24. Um coração puro, ou seja, ele perdoou. Toda a mágoa foi embora. Todo ressentimento, rancor foi mandado embora. Mas quando Paulo usa esse termo aqui, Paulo está falando de uma pessoa, preste bem atenção, ele diz, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Nós ainda estamos na primeira parte do versículo, viu, Bia? Que é o homem miserável, que é um homem desventurado, coitado, aflito. E o que é essa aflição? É porque a lei do pecado que habita em nossos membros é visto como alguém que é levado à beira do desespero, afligido, atormentado pela consciência. É só lembrar daquela pessoa, lembrar do que aconteceu, a pessoa começa a sofrer. Ela perde o sono, ela perde o apetite, ela perde a paz. Por quê? Porque aquilo precisa ser tratado. Preste bem atenção. Essa situação precisa ser tratada. Olha o que Paulo está colocando. Ele está falando sobre alguém que é aflito, atormentado pela consciência, como alguém que é atirado para lá e para cá, não consegue ser feliz, não consegue fazer quem está do teu lado ou ao seu redor feliz, porque é amargurado pela falta de perdão, ele não libera o perdão. Então aonde ele vai, aquela pessoa vai com ele. Oh meu Deus, se você souber o que Deus vai falar com você nessa noite, se você fizer ideia do que Deus tem para falar com você, para você entender o poder disso. O diabo tem apostado nisso, sabe por quê? Porque isso tem te causado tanto mal, tem feito tanto mal para você, você não faz ideia do mal que isso te causa. Não perdoar, guardar ressentimentos, rancor. Primeiro que a própria Bíblia Sagrada, ela fala que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Meu Deus. Olha, muitas das vezes, a nossa luta contra o pecado, ela exaure nossas faculdades espirituais, mentais e mesmo físicas. Viu a fadiga? Viu o cansaço? Viu o nível de estresse que você anda nele? Mas é a falta de perdão.
E o inimigo tem investido, o inimigo ele tem colocado, sabe? Porque isso nos deixa com uma personalidade miseravelmente derrotada. E não é para ser assim, não é isso que Deus quer para você, não foi isso que Deus preparou para você. Mas então passamos a viver de uma forma esquisita, porque permitimos que a nossa personalidade seja afetada por isto. E aí, através do nosso corpo, nós contaminamos a nossa alma. Sabia disso? Você deve ter estudado em ciências ou biologia sobre os 5 sentidos, não é? Visão, audição, olfato, paladar e tato. São 5 sentidos. Mas esses mesmos 5 sentidos, João, também são as 5 janelas da alma. Alma do grego psique, que quer dizer tudo que está ligado à sua mente, suas vontades e suas emoções, é a sua alma, do grego psique. E as 5 janelas da alma é visão, olfato, audição, paladar e tato. Como é isso? Porque são as 5 janelas da alma. É como a minha alma, ela tem contato com o mundo físico. Você vai entender. É através daquilo que eu toco, tato. É através daquilo que eu sinto, é através daquilo que eu como ou degusto, é através daquilo que eu vejo e é através daquilo que eu ouço. E também, paladar também daquilo que eu falo. São 5 sentidos da alma. Aliás, 5 janelas da alma. Os 5 sentidos do corpo humano são as 5 janelas da alma. Então a sua alma, ela pode ser contaminada. Essas 5 janelas são a porta de entrada para que coisas maléficas possam contaminar a sua alma. E uma vez contaminada, uma vez suja, não tem como lavar com água, nem com sabão, nem com alvejante, nem com dinheiro, nem com bens. É por isso que nós vemos muitas pessoas que têm tudo, mas não têm nada, são infelizes, miseráveis. É o que Paulo está dizendo, miserável. Miseráveis. Meu Deus. Desventurado. Não tem prazer em nada. Tudo que faz não lhe traz alegria. São miseráveis. Porque a alma está contaminada, está suja. Calma que eu vou te mostrar. Porque fica nutrindo, Bia, sentimentos de raiva, de ódio, de fúria, de ira. Então, a Bíblia, ela está repleta de conselhos para que nós não cometamos pecado. Está entendendo agora o que o pecado causa na vida da pessoa? E não perdoar também é pecado. E é um pecado danoso, porque ele nos deixa aflito. Viu o caso dessa experiência nos Estados Unidos? É só a pessoa lembrar, ouvir o nome daquela pessoa, ela começa a suar. Seus batimentos cardíacos aumentam, sua pressão arterial desce, a pessoa começa a sentir os efeitos, só de ouvir o nome, só de lembrar. E aí, essa pessoa
não perdoada, de uma situação não tratada, não resolvida, ela passa a conviver com você. Ela vai para onde você vai, ela vai com você para o seu trabalho, ela vai com você para o seu momento de lazer. A sua família consegue divertir, mas você não consegue. Ela vai para o piquenique, ela vai até para a igreja junto com você, porque você não liberou o perdão. Você não conseguiu se livrar disto. Como isso é terrível. E é por isso que a Bíblia ela nos ensina. Ela chama a nossa atenção, sabe? Aí Paulo, ele fala: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Meu Deus, agora é que vem a parte mais pesada. Agora vem a parte mais pesada. Paulo está dizendo: quem me livrará? Quem vai me livrar? Tem quem o livra, daqui a pouco eu vou te mostrar. Meu Deus, meu Deus, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo, Filipe, uma palavra grega, necróforos, aquele que carrega um cadáver. Aquela situação ela já morreu, mas você está carregando. Aquele problema, talvez aquela situação aconteceu há 20 anos, 10 anos, 15 anos, um mês atrás, e você está carregando isso até hoje. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Tem gente que está na igreja, gente crente, há não sei quantos anos e até hoje não aprendeu a perdoar. Não sabe perdoar. Você está perdendo o melhor da vida. Os dias estão passando, os anos estão passando e você está deixando de aproveitar. Porque a sua mente está presa e você é levado para lá e para cá. Passa a ter o corpo controlado pelo reino das trevas. Para lá e para cá. Seus sentimentos através da consciência. A sua consciência, ela fica o tempo todo te acusando, te atacando. Mas deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando o Senhor Deus tira Israel do Egito, e na noite da Páscoa, Pessá, que significa passagem, né, que eles iam sair do Egito, rumo ao deserto, para depois entrar na terra prometida. O Egito simboliza, pela simbologia bíblica, simboliza o mundo, o sistema do mundo, as coisas do mundo que nos agarram, que nos prendem, e nos leva para o deserto, a escola, aonde Deus, Ele vai nos ensinar a vivermos e agirmos como povo de Deus, para depois entrarmos na terra da promessa, herdarmos as bênçãos, as heranças que o Senhor preparou para nós. Mas veja bem uma coisa, naquela noite em que o anjo destruidor passaria, o anjo da morte, passaria ferindo os primogênitos, eles celebrariam a Páscoa, comeriam ali então o cordeiro pascal, com ervas amargas. Essas ervas amargas, o Senhor Ele dá ordem, comam depressa, porque vai simbolizar as amarguras, as situações complicadas, as intempéries, e Ele está dizendo: olha, coma depressa. Sabe o que é que vocês não tem que estar lembrando disso mais.
E tem pessoa que fica lembrando, remoendo sentimento. É para comer depressa. Já era para você ter colocado uma pedra em cima desse assunto. Já era para você ter perdoado. E quando Paulo usa a expressão necróforos, aquele que carrega um cadáver, Paulo está falando de uma forma de tratamento de algumas culturas antigas. Veja bem, algumas culturas antigas, daquele tempo, eles tinham duas formas de tratar assassinos. Na verdade, uma era de tratar assassino e a outra era de tratar prisioneiros de guerra. Mas Paulo traz isso aqui para esse texto para nos mostrar o que acontece. Por isso que ele fala: quem pode me livrar do corpo desta morte? Porque assim, a primeira era o prisioneiro de guerra. Ele era amarrado face a face com um defunto. Uma pessoa que morreu na guerra, então eles pegavam um morto daquele e amarrava frente a frente, membro a membro. E aí aquela prática horrível fazia com que aquela pessoa amarrada, ela não tinha como se soltar, nem se mexer, frente a frente com um cadáver. E a ordem era o seguinte: ninguém pode livrá-lo, ninguém pode cortar as cordas. Então ele ficava caído no chão, com o defunto frente a frente com ele, amarrado a um cadáver. Ele clamava desesperado, pedindo ajuda, mas a ordem era: ninguém o ajude, deixe-o aí. Era uma maneira de tratar com prisioneiros de guerra. E sabe o que acontecia? Aquela pessoa, ela sufocava com o fedor daquele morto que era colocado sobre ele, amarrado com ele. E da mesma maneira com assassinos. Aqui prisioneiros de guerra, preste bem atenção. E com assassinos não eram diferentes. Era uma forma de lidar com assassinos. Eles pegavam um morto. Quando prendiam um assassino, eles amarravam um morto no assassino e fazia ele caminhar com aquele morto nas costas. E o corpo já em decomposição, e ninguém podia cortar, ninguém podia soltar. E ali os bichos começavam a comer o morto. O corpo do morto já começava a se colar no corpo do vivo, fazendo parte do vivo. E os bichos que estavam comendo o morto começam a comer as costas do vivo, da pessoa ainda viva. E o que entendemos com isso? Quando nós não perdoamos, é como se nós tivéssemos colocado um morto nas costas e o carregássemos conosco aonde quer que vamos. E sabe de uma coisa? Os corpos estão colados de formas que eles se tornam um. E a gente já não sente os bichos nos comendo. Nós estamos sendo comidos por bichos ainda vivos. É isso que acontece quando uma pessoa não perdoa. Ela está sendo comida viva, comida de bicho. Parece nojento que eu estou pregando, mas era um costume daquela época, até que a pessoa morresse. Ela ia ser comida de bicho. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Vamos perdoar? Ou você ainda vai continuar guardando rancor? Ah, me lembrei. Na verdade, eu não tinha esquecido. Mas faz parte da mensagem. A minha alma está manchada. Como eu disse, não dá para lavar com alvejante, não dá.
Você reparou numa festa, está todo mundo alegre, mas menciona o nome do morto que você carrega. Acabou a festa para você. Você vai procurar um canto, um quarto, se for na sua casa. Se não for, você vai embora. Não importa se os outros estão se divertindo. Não importa se os outros estão alegres. Não importa a comemoração. O que importa é que a sua noite acabou. Por causa do morto que você carrega. E aí, é esse morto que tem ditado as regras da sua vida. Aí eu volto. Quando você viaja, o morto está indo com você. Quando você tira férias, o morto vai também. Ou no carro, ou no avião, ele está lá. Por que não perdoar? Por que não tirar essa mancha da alma? Ah, que alvejante não tira, porque ela está lá dentro. Como que eu vou alcançá-la? Tomamos banho todos os dias, né? Eu, por exemplo, são 3 banhos por dia que eu tomo. Por exemplo. 3, 2. Mas, e aí? Como é que fica isso? A água não lava isso. Alvejante não, álcool em gel também não. Como eu vou tirar essa mancha? Engraçado, é a única mancha. Escute isso. É a única mancha que é tirada com sangue. Com o sangue do Cordeiro. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que o sacrifício de Cristo na cruz foi um acidente? Você acha que aquilo que aconteceu é porque os homens realmente eram maus e poderia ser evitado? Não. Ele se ofereceu por amor a mim, por amor a você, porque não tinha nada que pudesse remover essa mancha. Então o preço era o sangue de alguém puro, sem pecado. E é por isso que lá em Gênesis, é por isso que a Bíblia já dizia que ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, para nos redimir. A palavra redimir significa trazer de volta para mim. Andávamos desgarrados, perdidos, e ele nos chamou, ele nos escolheu. Então, quando nós entendemos isso, o poder do Evangelho, que significa boas notícias de salvação, ele veio para nos salvar dessa mancha, ele veio para nos salvar do pecado, ele veio para nos salvar desse morto que carregamos. Olha o que Paulo está dizendo, meu Deus, eu vou repetir: ó miserável homem que eu sou, quem me livrará? Quem vai me livrar do corpo desta morte? Quem vai me livrar do corpo desta morte? Você pode respirar aliviado aí? Faz aí. Olha o versículo 25. Paulo diz: eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Sabe o que é isso? Às vezes fazemos o que não queremos com a carne, mas com a nossa mente em Cristo, a nossa alma em Cristo. Agora eu achei quem me livra desse corpo de morte. Eu achei quem cortou as cordas que prendiam ao morto. Experimente perdoar. Libere o perdão. Olha que maravilha, libere o perdão. Imagina aquela pessoa com um cadáver no rosto, sufocando, sentindo aquele fedor podre,
mas ele tinha que respirar aquilo. Clamando, desesperado, pedindo ajuda, mas havia uma ordem: ninguém pode cortar a corda, ninguém pode levantar ele. Ele estava amarrado, deitado. Mas Paulo diz: eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo. Deixa ele cortar a corda. Deixa ele te liberar, te libertar. Deixa ele te libertar. Tem um texto que eu acho muito interessante. Ele está em Efésios, capítulo 2. Aliás, capítulo 4, versículo 32. Que diz assim: e sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Está entendendo agora o sacrifício? Fomos perdoados por causa de Cristo. Quando eu confesso, a Bíblia Sagrada diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Olha que maravilha. Olha o poder do perdão. Deus é o único ser que tem uma, desculpe-me usar essa expressão, alguns vão até criticar, uma santa deficiência. Deus esquece, nós não. Nós não temos, porque perdoar não é esquecer, porque perdoar não é amnésia. Perdão não é amnésia. O perdão é a capacidade de, mesmo diante de tudo o que aconteceu, eu consigo conviver e viver bem com essa pessoa. Isso é perdão. Eu não preciso ficar voltando lá, aquilo já não me fere mais. Porque eu não vivo no passado, eu não estou lá mais. Eu vivo no presente e estou caminhando e avançando para o futuro. Você pode dizer amém? Você está avançando para o futuro, você está caminhando para o novo. Você não pode viver no passado, você não está lá mais. Então perdoa, aprenda a perdoar, aprenda a liberar o perdão. Aprenda a liberar o perdão. Olha o que o texto está dizendo: e sede amáveis uns com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Imagina a cena. Eu chego diante dele hoje e falo: Senhor, eu sou o Luiz, aquele que esteve aqui ontem. Eu vim aqui ontem por causa disso. O senhor lembra? Ele vai dizer para mim: eu não me lembro, porque dos teus pecados eu não me lembro mais. Você está entendendo? Levanta a tua mão direita e diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me perdoou. E agora eu tenho a capacidade de perdoar. Imagina quantas coisas fizemos que aos olhos dos homens são imperdoáveis. Mas Ele nos perdoou. Ele nos amou primeiro. Eu só perdoo porque eu fui perdoado. Eu só amo porque eu fui amado. Ele nos amou primeiro. Isso não é mérito meu, não é mérito seu, não. Ele te perdoou primeiro. Então, cabe a mim, cabe a você perdoar. E aí fica a pergunta que eu comecei a mensagem: você vai conceder o perdão ou vai continuar guardando o rancor? E aí, como nós vamos terminar essa mensagem? Você vai perdoar ou vai continuar carregando esse morto, estragando o seu casamento, estragando o seu relacionamento com a família, com os amigos, suas férias, sua saúde,
seu almoço, seu jantar, suas festas. Está estragando tudo porque você carrega um morto. Já imaginou se você conseguisse ver isso? Visualizar isso? Ó, lá vem, ó, está carregando um morto, rapaz. Uns estão carregando morto de frente, outros estão carregando morto nas costas, porque já está sendo comido de bicho. A fúria, a raiva, sabe, ele vai alimentando tanto aquilo que ele está sendo comido e não está percebendo. Os que carregam de frente estão clamando ainda. Estão clamando, porque o fedor está forte. E eles ainda estão clamando, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E os seus algozes estão dizendo, ninguém corta a corda. Ninguém corta a corda. Ninguém corta a corda. O reino das trevas gritando, você pode ouvir? Ninguém corta a corda. Mas o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores, está dizendo, cortai a corda. Ele hoje está te libertando. Hoje ele liberta a sua consciência, a sua mente. Peça perdão, libere perdão. Deixe ele te abençoar. Deixe ele te abençoar nesta noite. Libera o perdão. Talvez se você tivesse como falar comigo aqui agora, foi o que você pensou aí, e o Espírito Santo prontamente me falou. Tem gente pensando assim, João, mas se você pudesse ouvir a minha história, se você pudesse saber o que aquela pessoa fez comigo, perdoa, libera o perdão. Paulo está expressando aqui, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Tem o príncipe da paz, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, Emanuel, que significa Deus conosco, Ronaldo. Maravilhoso, fiel e verdadeiro. Ele está aqui e ele está aí para cortar essa corda hoje, para te conceder o salvo-conduto, liberar você desse morto. Experimente isso nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Terminou, é uma pena, né? Uma mensagem tão abençoada, eu também acho. Eu estou remoendo isso aqui no meu peito desde a tarde. E Deus, Ele quer te libertar. Não importa se o morto está na sua frente, você caído, suportando aquele fedor, esperando a morte. Ou carregando o morto, porque naquela época, quando alguém via alguém com um morto nas costas, eles falavam, é um assassino, não posso ajudá-lo, ele tem que morrer comido de bicho vivo. Imagina que crueldade. Imagina como a mente humana é fértil para criar tamanha maldade, prática horrenda, crueldade, João. Que Deus te abençoe nessa noite. Você que está aqui na igreja, né? Tem algumas pessoas aqui. Você que está me ouvindo, você pode levantar desse sofá, dessa cadeira hoje, sem esse morto aí. Você pode te levantar. Você vai até sentir uma leveza. Que Deus te abençoe. E depois, se quiser nos procurar para conversar, eu estou à sua disposição. Tá bom? Mas fique livre, o príncipe da paz está aí. Não seja mais conduzido pelo reino das trevas, mas que seja liberto. Experimente a liberdade através do príncipe da paz. Coloque a mão à altura do seu coração, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu acabei de fechar a minha Bíblia.
Eu vou orar por essas pessoas, Deus, que estão ao alcance da minha voz. E que em o nome de Jesus, toca, Pai. Toca. Ajuda esse homem, essa mulher, a perdoar. Corta a corda. Libera ele desse corpo de morte. E que eles sejam, ó Deus, alcançados pelo teu favor. E que o teu poder prevaleça. E que a libertação, Senhor, venha reinar nesta vida. Meu Deus, que ela possa sentir, ó Deus, virtude do Senhor para poder perdoar. Liberar o perdão. E assim, Deus, e assim purificar a sua alma, lavando-a no sangue do Cordeiro, que é o único antídoto para esse mal. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, eu abençoo essa vida preciosa, essa pessoa que está chorando agora, essa pessoa que está clamando agora, essa pessoa que parece que eu estava dentro da casa dela no dia de hoje. Meu Deus, realmente eu não estava, mas o Senhor estava, o teu Espírito estava, não somente estava, mas está lá agora. E em nome de Jesus, toca, da planta dos pés até o alto da cabeça, e que ela seja alcançada pelo teu poder, e que ela receba libertação, e que ela seja perdoada, para que ela aprenda a perdoar, como diz a tua palavra em Efésios 4:32, e que ela perdoe, e que ela ame, e que ela seja feliz, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre você as suas ricas bênçãos, tá bom? Deus abençoe você de uma maneira muito especial. Chegamos ao final de mais um culto e que Deus te abençoe. Sexta-feira tem mais, às 20 horas, aqui no nosso Facebook, tá bom? Deus abençoe vocês, paz seja convosco, tá bom? Que a graça e a bênção de Deus esteja com você. Qualquer coisa, pode nos procurar, estamos à sua disposição, converse conosco. Estamos aqui para te ajudar, ok? Amém. Então vamos lá? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. E você diga